O sonho de muitos, inclusive meu, é alcançar a independência financeira, que nada mais é o ponto mais alto que alguém pode chegar financeiramente falando, onde o patrimônio acumulado da pessoa proporciona ótimos rendimentos mensais a ponto da pessoa poder escolher viver apenas dos rendimentos dos seus investimentos, porque o dinheiro estará trabalhando para ela. Tá, o caminho até a independência financeira é muito simples e você vai entender apenas por ver esse vídeo. Porém, isso não significa que o caminho seja fácil e nem rápido. Porque veja só, se fosse fácil, ninguém mais estaria trabalhando. As pessoas apenas viveriam dos rendimentos dos seus próprios investimentos. Imagina que sonho, né? Mas bom, o ponto principal que precisamos entender quando temos o objetivo de alcançar a independência financeira no futuro é que teremos que trabalhar muito no momento presente, para assim conseguir investir todo mês e no acumulado dos anos nos faça ter um bom patrimônio, gerando assim uma boa renda apenas por ter esse capital investido. Então tá, você pode estar pensando, então eu vou trabalhar, reservar uma parte do que ganho todo mês para investir, para daqui uns anos não precisar mais trabalhar? Em teoria sim, mas na prática teremos que também focar em aumentar nossa renda. Pois infelizmente, ganhando um salário mínimo, por exemplo, fica muito difícil investir todo mês e acumular um bom patrimônio sem que demore 30 ou 40 anos para isso. Bom, tem tanta coisa pra gente aprofundar nesse assunto que nem vai caber apenas nesse vídeo. Porém, você vai conseguir ter uma ideia bem clara referente ao assunto, vendo todos os passos contidos aqui. Então já deixa o seu like, porque vem muito conteúdo por aí. Bora lá! Começando do zero. Bom, esse é o passo em que você pode estar nesse momento, e não tem problema nenhum nisso. Todo mundo começa de algum lugar. Bom, esse passo é o absoluto zero mesmo. Se você hoje não ganha nada e não possui nenhuma fonte de renda e nem nada disso, fica impossível construir um patrimônio sem ter entrada de dinheiro, né? Pois veja só, quando você está nesse nível zero, você depende de alguém para o seu próprio sustento. Você não tem nem mesmo uma renda que consiga poupar todo mês para começar a acumular um dinheiro. Então, neste momento, é necessário que você procure uma fonte de renda. Seja trabalhando para alguém, seja fazendo freelancer, seja começando um negócio online de baixo custo. Bom, a ideia é você criar pelo menos uma fonte de renda. E olha, isso que eu vou falar aqui agora é muito importante. Muitos interpretam errado a ideia de investir, achando que investir é para ganhar dinheiro no curto prazo. E é literalmente o oposto disso. Para você ganhar dinheiro no curto prazo, você deve trabalhar para receber uma fonte de renda, para que dessa fonte de renda você consiga investir uma parte e ganhar rendimentos com o passar do tempo, ou seja, no longo prazo. Então tranquilo, se você já tem uma renda mensal, já não está no nível de não ter renda. Porém, se você não tem controle nenhum das suas finanças, fica muito difícil passar para o próximo nível. Porque geralmente quem não tem controle do dinheiro gasta além do que ganha. Gasta muito no cartão de crédito e acaba acumulando dívidas. E cara, é muito simples de passar a ter controle do seu próprio dinheiro. Você pode começar fazendo isso hoje mesmo, com a boa e velha técnica do lápis e um papel, de você anotar todo e qualquer gasto que tiver. Eu já expliquei bem detalhadamente essa técnica no vídeo que está aqui em cima e recomendo você dar uma olhada. Beleza, no momento que você já sabe quanto está gastando e quanto está ganhando, você já entrará no nível de consciência financeira, que resumidamente é quando você entende onde você está nesse atual momento financeiramente falando. Se você está gastando além do salário, se você está gastando tudo que ganha, bom, você vai ver isso fazendo o controle das finanças, anotando todos os gastos. E se você viu que no último mês gastou R$2.000 e ganha 1.500, por exemplo, já sabe que está gastando além do que ganha e precisa mudar isso. Mas você pode estar pensando, mas ganhando pouco é impossível gastar menos do que ganha. E sim, é muito mais difícil para quem ganha um salário mínimo, por exemplo. Mas é justamente por isso que se você sonha em melhorar sua vida financeira, deve mais do que nunca procurar por novas fontes de renda e equilibrar alguns gastos. Se você passar a trabalhar nos finais de semana, por exemplo, ou passar a vender doces para a vizinhança, ou até mesmo começar a revender produtos online. Bom, ideias de renda extra é o que não falta. Mas apenas como exemplo, vamos dizer que você consiga uma renda extra de R$700. Então, continuando o exemplo, terá R$1.500 do trabalho fixo, mais a renda extra de R$700, ou seja, R$2.200 no mês. Se você conseguir equilibrar alguns gastos e passar a gastar apenas R$1.700 no mês, conseguirá poupar R$500 todo mês.
E é claro que isso vai depender do quanto de despesas você tem. Eu usei esses números apenas para ficar mais claro de entender, beleza? Você vai adaptar para a sua própria realidade. E por esses números você pode ver que ganhando pouco fica muito difícil viver e ainda poupar uma parcela mensal. Então é sempre muito importante focar em se desenvolver. É o que eu sempre falo aqui no canal. Focar em aumentar a capacidade de ganhos. E eu sei que não é nem um pouco fácil e existem muitos obstáculos até alcançar uma renda melhor. Porém, se com o tempo você passar a ganhar o dobro ou até mesmo o triplo no seu trabalho, juntamente com a mentalidade de equilibrar os gastos mensais, vai conseguir investir mais todo mês, acumulando um patrimônio maior em menos tempo. Mas tem um empecilho na vida de muitas pessoas, principalmente no Brasil: as dívidas. E esse ponto é o que atrasa muita gente de evoluir na vida financeira, porque mesmo gastando menos do que ganha, vai ter que usar todo o dinheiro que iria investir apenas para pagar dívidas. Mas então, se hoje você tem dívidas, deve ter como foco principal e primordial eliminar essas dívidas da sua vida. Por exemplo, trabalhando mais para conseguir aumentar a renda e pagar uma parcela maior dessa dívida e se livrar dessa âncora financeira o quanto antes. E agora entramos para a parte boa desse vídeo. Bom, se hoje você já tem uma renda, tem controle do seu próprio dinheiro, não tem dívidas e gasta menos do que ganha, já pode-se dizer que tem uma certa harmonia financeira. Principalmente se você pega esse dinheiro não gasto e usa para a formação da reserva de emergência, sentindo um gostinho do que é ter uma tranquilidade financeira. Ou seja, se você já está gastando menos do que ganha, não deve deixar esse dinheiro parado na conta. Deve aplicá-lo, construindo já a reserva de emergência. Isso mesmo, antes mesmo de começar a investir de fato, todos nós precisamos fazer a reserva de emergência, que nada mais é uma reserva que você terá que usar em caso de imprevistos. Por exemplo, caso seja demitido, caso estoure algum cano em casa, caso bata o carro, bom, imprevistos em geral. E essa reserva deve ser de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Ou seja, se você gasta R$2.000 no mês, deve ter R$12.000 investidos nessa reserva de emergência. Lembrando, são 6 meses do seu custo de vida. Ou seja, não é do quanto você ganha mensalmente, é do quanto você gasta. Olhando assim parece muito e quase impossível de concluir, né? Porém, eu falo de uma forma bem mais detalhada sobre isso no vídeo que está aqui em cima, que eu recomendo você dar uma olhada para não restar dúvidas. Bom, assim que feita essa reserva de emergência, você já alcança a chamada flexibilidade financeira, de não viver com medo de ficar sem dinheiro caso seja demitido do emprego ou caso seu negócio não fature bem no mês, que foi o que aconteceu em 2020, quando muitos negócios fecharam e muita gente foi demitida. Mas tendo a reserva de emergência formada, esse medo não vai assombrar tanto a pessoa, pois terá um dinheiro que vai servir como um amparo a crises. E agora, com a reserva de emergência formada e a flexibilidade financeira alcançada, você pode evoluir para o nível de investidor. No começo, obviamente, é de extrema importância que você estude muito bem onde investir e também comece com pouco dinheiro, para ir aprendendo praticando também, vendo como o mercado funciona na prática. E na hora de investir, você verá que existem 2 principais tipos de investimentos: os de renda fixa, que é recomendado para colocar a reserva de emergência, pois tem um grau de risco bem baixo, e também existem os de renda variável, que apresenta em média um rendimento maior do que a renda fixa, exatamente por ter um grau de risco mais elevado, pois investindo em renda variável, seu dinheiro sofrerá com oscilações do mercado. Os 2 tipos de investimentos de renda variável mais famosos e que eu invisto são os fundos imobiliários, que você comprará cotas de fundos de imóveis que pagarão aluguéis todos os meses referentes à quantidade de cotas que você comprar. E também tem as empresas que pagam dividendos, que no caso, ao comprar ações de uma empresa, você se tornará sócio dela. Assim, quando ela tiver lucros, você também receberá repartições desses lucros. E claro, tudo isso referente à quantidade de ações que você comprar. Ou seja, quanto mais ações você comprar, mais dividendos você vai receber. Principalmente na renda variável, saiba o que você está fazendo, para assim não sair comprando qualquer ação ou fundo sem entender antes. Bom, se você já estiver estudando mais sobre investimentos e investindo frequentemente, com o tempo vai começar a receber bons rendimentos, por meio dos dividendos das ações e fundos imobiliários.
Assim, com o passar do tempo, você vai poder reinvestir seus rendimentos para aumentar ainda mais seu patrimônio, focando em receber um rendimento ainda maior, além de também fazer os aportes mensais, fazendo isso até atingir a tão sonhada liberdade financeira. E não confunda, não estamos falando da independência financeira, e sim da liberdade, que é o momento que você começa a receber bons rendimentos dos seus investimentos, capazes de te dar uma tranquilidade e flexibilidade financeira muito maior. Mas ainda assim será necessário continuar trabalhando, pois sem emprego você não conseguirá se manter apenas com os rendimentos dos seus investimentos. E é isso que difere a liberdade financeira da independência financeira, que é o ápice. Ter independência financeira significa passar a receber um grande rendimento dos investimentos capazes de custear todos os gastos, isso de acordo com o padrão de vida de cada um. Ou seja, se para você está suficiente ter um padrão de vida em que você gaste R$10.000 por mês, deve ter por volta de R$10.000 mensalmente apenas de rendimentos para se considerar independente financeiramente. Esse é literalmente o momento em que a pessoa pode escolher trabalhar ou não. Hoje em dia, para conseguir, por exemplo, R$10.000 de renda passiva de investimentos mensalmente, deve ter em média mais de R$1 milhão investidos. É muito dinheiro. E vale lembrar que isso foi uma média de rendimento considerando uma carteira de investimentos diversificada. E o que eu quis demonstrar com esse exemplo dos R$1 milhão é que não é um valor fácil e nem rápido de conseguir para alguém que começou do zero. É necessário muito trabalho e disciplina de investir boas quantias todos os meses durante anos para atingir essa meta. E se você quer entender mais sobre investimentos de renda fixa e renda variável, vou deixar aqui na tela um vídeo que pode te ajudar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo!